O regime de Nicolás Maduro está em alerta máxima depois que seu próprio ministro do Interior reconheceu, além disso, que estão se preparando para o pior. E o que saiu recentemente, que já está sendo divulgado até mesmo por ex-militares exilados que fugiram da Venezuela em meio à perseguição que vinha sendo registrada contra eles, é que eles vão colaborar. Eles se colocam à disposição do governo dos Estados Unidos para colaborar com Donald Trump e fornecer informações-chave. Estamos falando de ex-integrantes das Forças Armadas venezuelanas que possuem informações relevantes sobre como tudo funciona e que essas informações, essenciais para os Estados Unidos, já podem estar disponíveis nessa colaboração que eles estão anunciando para trabalhar em conjunto, a fim de derrubar o que chamam, não só nos Estados Unidos, mas também esses ex-militares exilados, de narcoestado de Nicolás Maduro. Então, perguntamos a vocês, estão sendo escritos os últimos dias do regime venezuelano? Vamos ouvir a seguir a mensagem que o grupo militar venezuelano no exílio Caribe divulgou em sua própria conta no Instagram. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Deus permitiu e orou para que o mundo civilizado e decente, hoje sob a liderança desta grande nação, os Estados Unidos da América e seu presidente Donald Trump, a quem a Venezuela agradecerá eternamente, hajam com força e contundência a fim de estabelecer um precedente único diante de um fato único na história das nações. Um Estado criminoso que utilizou os poderes públicos para se manter no poder e delinquir, usando as instituições do Estado para traficar drogas ilícitas, apoiar o terrorismo internacional, aniquilar e torturar a dissidência política e, o mais grave, zombar da vontade do povo soberano. Hoje, não só há razões de sobra para que se faça uso imediato da força, como o uso da força é a única via de esperança para solucionar o conflito. De outra forma, assim como infelizmente nossos irmãos cubanos e nicaragüenses, o Estado criminoso liderado por Maduro e Cabello tentará se manter indefinidamente no poder. Finalmente, companheiros das Forças Armadas, ainda estamos a tempo de evitar um maior derramamento de sangue e danos colaterais. A ordem e o dever, conforme o juramento que fizemos em nossa ECOFAC, Academia Militar da Venezuela, Escola de Aviação Militar e Escola Naval, é, de acordo com esse juramento, preservar e defender a vida. E vou neutralizar os líderes desta organização narcoterrorista e impor ordem em nosso país para iniciar a reconstrução nacional a partir das cinzas. Que Deus abençoe a Venezuela e que Deus abençoe esta grande nação dos Estados Unidos da América do Norte. São ex-integrantes das Forças Armadas que fugiram por perseguição e que agora se colocam à disposição dos Estados Unidos para fornecer informações de inteligência. Informações e inteligência importantes começariam então a ser fornecidas pelos antigos membros que vimos, que também eram membros das Forças Armadas da Venezuela. Eles fugiram devido à perseguição que começou a registrar todos os opositores de Nicolás Maduro. Além disso, eles formaram este grupo chamado Caribe e, por meio de sua conta oficial, estão anunciando que vão trabalhar em conjunto com o governo de Donald Trump, que, como sabemos, já iniciou todas as ações para acabar com o narcotráfico e tem como principal alvo o traficante que eles consideram, além disso, o maior traficante do mundo, apontado pelos Estados Unidos como sendo Nicolás Maduro. O que os Estados Unidos fizeram mais recentemente, além disso, foi a publicação que também confirma o deslocamento dos navios que estão no Mar do Caribe. Vocês vão ver a seguir, aí nas imagens, temos duas janelas informativas, porque na primeira que vamos mostrar, vocês vão ver o avanço desses navios, certo? A tecnologia que possuem, quais são as características dos navios que os Estados Unidos enviaram ao Mar do Caribe. Aí está, o avanço que está ocorrendo pelas águas do Mar do Caribe. Fala-se que são 6.000 fuzileiros navais que também foram enviados, que chegam junto com esses navios e com o principal objetivo de evitar que a droga continue passando e chegando finalmente aos Estados Unidos. E o que acontece? Vocês vão ver a comparação. Os Estados Unidos confirmam essas imagens e o que acontece na Venezuela. O que fazem é publicar. Quem faz isso é o coronel Andrés Abreu e ele publica, vejam só, ou comenta qual é a estratégia que eles têm para impedir ou evitar uma intervenção militar na Venezuela.
E o que ele faz é mostrar essa maquete de papelão. O que vocês veem embaixo é uma maquete de papelão. E assim ele disse: vamos mobilizar milicianos. Ele detalhou como os milicianos vão avançar pelo território venezuelano, mas faz isso com essa maquete de papelão, não é? Cada cor representa as cidades. E ele fez assim, apresentado assim diante de Nicolás Maduro, também o coronel Andrés Abreu. Uma apresentação que recebeu uma onda de críticas diante do desdobramento visto por parte dos Estados Unidos, não apenas do poderio naval nas águas, mas também aéreo com os aviões Poseidon P-8. A Venezuela apareceu com esta imagem deste coronel das Forças Armadas e a maquete, em meio à onda de críticas, muitos começaram a classificá-lo como uma piada e disseram que parecia mais uma apresentação de um trabalho escolar. O que vocês acham sobre como está se desenvolvendo esse confronto que continua envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos? Adoramos, é claro, sempre que vocês participam, ainda mais com seus comentários. E o que vocês acham sobre as informações que podem ser reveladas pelos integrantes das Forças Armadas venezuelanas, ex-integrantes que estão no exílio e que agora disseram que vão fornecer informações-chave ao governo dos Estados Unidos para que se ao governo dos Estados Unidos, de fato, para que se possa chegar a derrubar o regime de Nicolás Maduro. Vamos imediatamente até El Salvador. Estamos com os especialistas, como sempre, no Radar 24 e hoje contamos com a presença de Eduardo Menoni. Ele é jornalista, analista político, especialista no assunto. E Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco diretamente de El Salvador. E primeiro, quero saber sua reação sobre esse comparativo que acabamos de apresentar, não é? Os Estados Unidos apresentando o deslocamento dos navios e, por sua vez, a Venezuela mostrando essa exposição em maquete do deslocamento que vão fazer dos milicianos. Estamos ouvindo você. Muito obrigado, Cíntia, pelo convite. E bem, isso demonstra o quão precário está o regime narcoterrorista, assassino e genocida de Nicolás Maduro e Diosdado Cabello, que agora mesmo são os fugitivos da justiça norte-americana mais procurados. Estamos diante da presença, é claro, de um regime enfraquecido, não apenas em termos de armamento, porque não treinam há muitos anos, mas também pelo próprio medo de que o regime seja derrubado nas guarnições militares. Há, por exemplo, aviões em um lugar e as chaves para decolar esses aviões estão em outra guarnição. O mesmo acontece com as armas. Você pode ter armas em um lugar e as munições estão em outro lugar com outro general que tem as chaves. Isso para evitar um golpe contra o regime, genocida da Venezuela, a narcotirania chavista. Então, vemos, é claro, uma força armada em termos morais que não vai se sacrificar pelo regime de Maduro. E claro, há uma superioridade militar de o governo mais forte em termos bélicos do planeta Terra, os Estados Unidos da América do Norte, que finalmente está mostrando uma pressão militar crível a esse regime terrorista, que além disso enviou terroristas do Trem de Aragua para os Estados Unidos. E além disso, enviou uma quantidade de drogas para esse país, através do cartel de Los Soles e das rotas do narcotráfico, com as Farc e o ELN. E o cartel também, neste caso específico, é do México, o notório cartel de Sinaloa, que na acusação formal dos Estados Unidos da América mostram esses vínculos e as suas conexões. Então, estamos diante da presença dessa guerra assimétrica. E por isso, Diosdado Cabello diz, bem, aqui vamos precisar de um Vietnã, vamos precisar de uma guerra assimétrica, uma guerra de guerrilhas, que as pessoas saibam pilotar motos, que as pessoas saibam realizar atentados terroristas, pequenas escaramuças e guerra urbana, porque evidentemente, diante do poderio militar dos Estados Unidos, não vão poder fazer absolutamente nada. O problema é que, nessa situação, os Estados Unidos não vão invadir. Os Estados Unidos... O regime de Nicolás Maduro está em alerta máximo porque Diosdado Cabello também acaba de declarar que eles estão preparados para o pior. Você acha que deveríamos primeiro ouvir o que ele tem a dizer para podermos comentar? Avançar? Não subestimamos as ameaças. Não subestimamos nenhuma ameaça. Também não superestimamos. Então nós, e muito menos a subestimamos. É como alguém que diga, olha, vão colocar uma bomba em tal lugar. Ah, não, isso é brincadeira. Brincadeira não, aqui não tem nada de brincadeira. Aqui não tem nada de brincadeira. Tudo é investigado, tudo. Tudo é investigado e deve ser investigado. E deve-se chegar a como se chama?
a uma conclusão, então, para encerrar esse caso. Para encerrar esse caso, nós sempre nos preparamos para o pior. É uma condição nossa para enfrentar o que vier, por mais difícil que seja. O que isso significa, Eduardo? Você que também conhece o manejo político que eles têm, a cúpula de Nicolás Maduro, que já vem a público dizer que não subestimam e que estão preparados, segundo eles, para o pior. Bem, significa que eles sabem que a ameaça é real, que não é fumaça, que não é fantasia, que não é uma história inventada. Exatamente, que é algo muito real, muito sério. E além disso, Diosdado Cabello disse ontem 3 coisas em seu programa com Maus Obando, no qual, por sinal, me mencionou. Dizendo que eu criava fumaça, dizia que eu mentia. Bem, 3 coisinhas. Uma, esta que você está mostrando, e outras 2. A queixa formal que eles fazem sobre o submarino de propulsão nuclear dos Estados Unidos que vai entrar em águas do Caribe, certo? As costas da Venezuela, para bloquear por via marítima este narcocartel terrorista dos Soles. E adicionalmente diz que todo o povo venezuelano, quem não sabe pilotar moto, tem que aprender a pilotar moto para se juntar aos coletivos, às milícias chavistas, que historicamente, na Venezuela, reprimiram, massacraram a oposição, não é? Esses coletivos chavistas, ou esses círculos bolivarianos de moto, são os que saíram como um corpo parapolicial ou paramilitar para massacrar os manifestantes nas ruas. Então dizem, bom, vocês têm que aprender a pilotar moto porque a guerra será no solo venezuelano. Não, esses aviões em algum momento têm que descer e esses militares têm que desembarcar. Então eles te dizem que realmente sabem que existe uma ameaça real e querem preparar seu povo, bom, como carne de canhão, não é? Os mirandinos, os coletivos para fazer como fazem os terroristas do Hamas na Palestina, ou como faz o regime iraniano, usar as pessoas como colete à prova de balas, não é? Como um escudo humano, neste caso, porque esses senhores vão fugir. Quando chegar a hora, se eles se virem sob séria pressão militar, eles são covardes, como já demonstraram, por exemplo, no golpe de Estado fracassado de 4 de fevereiro de 1992. Eles se renderão se enfrentarem uma pressão real muito mais forte do que podem. E aumentaram ou tem mais informações? Porque até ontem falava-se de 4 voos que haviam partido ou dos movimentos do avião presidencial que estava indo para Manágua, na Nicarágua. Há novas informações a respeito? Bem, surgiram vários e muitos voos nas últimas horas, com muitos movimentos e também idas e vindas. Venezuela, Cuba, Venezuela, Manágua, Nicarágua, Brasil também, que bom. Nas primeiras horas da madrugada, mandou um avião de Boa Vista para Porto Rico, de Porto Rico para Washington. Nos Estados Unidos há movimentos demais neste momento, bastante inexplicáveis, não é? Alguns pensam que Maduro estaria, o tirano genocida, buscando ter bases em países aliados como Nicarágua ou Cuba, caso seja derrubado ou removido legitimamente do poder, para que ele possa voltar em uma contra-revolução, não é? Para fazer a guerra de guerrilhas, o Vietnã, que ele diz em Caracas, Venezuela. E, por outro lado, outros dizem que isso pode ser parte de alguma negociação que alguma fração ou facção do regime chavista estaria negociando com os Estados Unidos, buscando uma forma de se aproximar. Isso com o objetivo, então, de entregar Diosdado Maduro ou Vladimir Padrino. Claro, ninguém tem uma bola de cristal nem sabe exatamente o que está acontecendo. Isso provavelmente só é do conhecimento do presidente Trump e de alguns de seus aliados, porque também é mantido em segredo pelos mais altos escalões do governo dos Estados Unidos. Nem todos sabem disso. E claro, isso é altamente sensível porque também representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos da América. Claro. E no meio desse panorama, a resposta que a gente vê da Venezuela, além de expor, as explicações sobre a implantação que seria feita com esses modelos, que muitos descreveram como parecidos com uma exposição escolar, continuam pedindo o registro da milícia. O que você sabe sobre isso, Eduardo? Eles obrigam essas pessoas a irem também, e o perfil dessas pessoas, porque nos disseram que muitos deles são idosos que de fato não estão preparados nem para portar uma arma. Bem, na próxima sexta e sábado, o maior capanga e torturador da Venezuela, Diosdado Cabello, convocou novamente para essa inscrição das milícias chavistas. Nós, popularmente na Venezuela, em tom de brincadeira, chamamos de os 1000 velhos, porque realmente são em sua maioria pessoas que, infelizmente, são obrigadas a isso por diferentes fatores. Alguns são funcionários públicos, bombeiros, professores, enfermeiras que são obrigados e a quem dizem, bem, se você não for e não se inscrever, você não é leal à revolução e nós não vamos te pagar o salário, vamos te demitir. E você vai ficar em uma situação precária economicamente que já por si só é precária. Ou seja, essas pessoas estão recebendo um salário de fome, um salário de miséria que não lhes permite cobrir as necessidades básicas.
E por outro lado, acontece o mesmo com os idosos que estão abandonados na Venezuela e para se sentirem parte de algo e para poderem comer as caixas CLAP, quase com comida em estado de putrefação, estragada. Bem, eles precisam se ajoelhar diante do regime que vai lhes jogar algumas migalhas, mas eles devem servir à revolução como escudo humano. Perguntamos a vocês, como sempre, obrigado pela participação contínua, pelas mensagens que vêm nos enviando durante a transmissão do Radar 24. O que está por vir para a Venezuela? Que informação-chave vocês acham que os ex-militares que estão se unindo e manifestando total apoio aos Estados Unidos para colaborar na queda do que também chamam de narco-estado podem fornecer? Que informação-chave poderão detalhar os militares, por exemplo, do Grupo Caribe, que são os que manifestaram apoio aos Estados Unidos? E o que está por vir para a Venezuela? Muita comunidade venezuelana que nos acompanha neste momento no Radar 24 e vê nesse vídeo a esperança. Como vocês acham que será a Venezuela sem Nicolás Maduro? Quem assumiria, por exemplo, o cargo? Falando também sobre as últimas eleições em que Eduardo González foi declarado o vencedor. Como seria a Venezuela com a queda do ditador venezuelano? Isso também vamos abordar na próxima edição. Fiquem atentos porque a análise continua no Radar 24 e quais seriam os cenários que se apresentariam para a Venezuela se de fato a queda do regime for concretizada. Vamos contar isso também no Radar 24. Obrigada, como sempre, pela sua companhia.